Cara, depois de tanta dedicação ao Evangelho, uma longa caminhada aí, até mesmo sendo um referencial, gostaria de saber como que você lidou com a morte prematura do seu filho, o Lucas. Você sentiu que Deus te abandonou? Como você lidou com essa situação? Olha só, para alguém assim pode parecer que eu sou uma pessoa sem nervos, e não é isso. Mas eu nunca tive essa questão filosófica. Nunca tive. Antes de me converter eu já não tinha. Você entendeu? Eu sou neto de um homem, de um avô, para quem a vida era como a vida era. E todas as bondades cabiam no meio de todas as tristezas, meu vovô Fábio. Ele gerou um homem, que foi o meu pai, que também já nasceu assim. Eu nunca vi meu pai com auto-vitimização, com pena de si, com coisa nenhuma. Se caísse o telhado na cabeça, caiu na minha, porque foi a minha que estava lá. Podia ter sido a de qualquer outra, não podia ter sido a de ninguém se caiu do telhado e não tinha ninguém embaixo. Amém. Mas nunca houve essa questão filosófica na minha casa. Na minha vida também não. E quando eu me converti, aí é que isso tudo acabou. Eu já me converti morto, como todo mundo devia se converter, né? No meio cristão, infelizmente, as pessoas se convertem e vão morrer muito tempo depois. Mas eu me converti mortinho em relação a isso. Eu me converti sabendo que eu podia ser comido de câncer a qualquer momento. Eu me converti sabendo que eu podia cair duro pregando o Evangelho num ataque cardíaco e não ia ser nem melhor e nem pior. Eu me converti sabendo que as pessoas mais amadas podem morrer a qualquer momento. Assim que eu me converti, eu sepultei meu manão querido Luiz, mano amado, que estaria hoje com 50 anos de idade, garotão lindo, 19 anos de idade. Não me veio uma questão de, meu Deus, por quê? Faz parte. Eu sirvo e amo alguém que viveu a maior tragédia de casuísmo e anacronismo histórico, é Jesus de Nazaré. O meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus meu, por que me desamparaste? Ora, depois de juntar essas duas cenas, acaba tudo que é pergunta. E depois que você pode viver aquela cruz inteira e dizer, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não tem mais questão, morreram as filosofias todas para mim. E não é um dado filosófico, é um dado existencial presente, é uma satisfação, é uma fé, é uma certeza de que se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E mais do que isso, é o mínimo de coerência natural com a minha esperança de glória em Cristo. Se a minha esperança em Cristo se reduzisse apenas a esta vida, eu ia ser mais infeliz do que qualquer homem da terra, eu já tinha me suicidado há muito tempo. Não dá para ter as minhas desilusões sobre o fato que esse mundo jaz no maligno e a capilaridade dessas desilusões e a profundidade dessas desilusões totais sobre a natureza das coisas nesse mundo, e ficar tendo esperança de que a nossa esperança e a nossa vida de glória é nessa terra. Eu sou peregrino, estou de passagem, meu filho só chegou antes de mim, foi promovido antes. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, mas cada dia é um dia que pode ser o dia. Eu tive a bênção também de, com 26 anos de idade, receber uma meia sentencinha de morte, que foi o diagnóstico da minha fibrilação atrial congênita, que teoricamente falando não mata, mas gera um desconforto enorme, mas pode te pegar de mau jeito com uma emboliazinha e você vai na hora. E eu tenho tido isso desde 26, estou fazendo 54, não tem praticamente semana que eu não fibrile, e de uns 5 anos para cá eu vivo fibrilando, eu estou fibrilando agora aqui. Eu não estou tendo aquele pico, que às vezes leva ao hospital, mas o meu átrio aqui está o tempo todo assim. Ó. Então eu estou acostumado a morrer. Você entendeu? Eu posso morrer a qualquer momento. Qualquer um pode ir. E não haverá... Olha, quando eu encontrei a Jesus, a minha maior vontade humana era ser pai. Mais do que qualquer coisa eu queria ser pai. E eu me lembro de noites e noites e noites de vigília, de oração, jejum, em que eu dizia, Senhor Jesus, os meus filhos são todos teus.
Eu não quero ter filhos se não forem para ti. E eu não me importarei de sepultar a todos eles no mesmo dia, se o Senhor os estiver salvando através da morte. Porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. A morte não mata ninguém, a morte salva. O meu filho Lucas, por exemplo, ele era um cara com as minhas sagacidades e sacações filosóficas sem o tutano espiritual que a misericórdia de Deus colocou dentro de mim. Devagar ele foi começando a desenvolver, mas ele estava longe de ter aquele espigão ainda ali dentro. Por outro lado, a visão que ele tinha do mundo era muito parecida com a minha, e eu tinha uma angústia imensa por ele. Porque muitas vezes ele chegou para mim com 17, 18 anos de idade, eu via as lágrimazinhas dele, dizendo assim: pai, tudo que eu vejo nesse mundo é muito feio. Eu não vejo nenhuma melhora para ele. Tudo que é esperança que eu vejo aqui não está aqui, está para além daqui. Por que eu tenho que esperar tanto tempo até a minha hora? Ele me fez essas perguntas tantas vezes, eu beijava ele e dizia: que isso, meu filhinho, a gente está aqui, nós vamos juntos. Da alegria, da esperança do Senhor Jesus, até que ele nos chame para a hora dele. De modo que quando me disseram, o telefone tocou 4h30 da manhã, e era minha filha enteada, a Bruna, me dizendo: Caio, 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 gritando. Eu sabia o que era quando eu ouvi a voz dela daquele jeito, e logo a seguir eu ouvi a voz do meu filho Davi dizendo: me dá o telefone, me dá, pai. Quando ele gritou aquilo, eu falei: o que houve com o Lucas? Ele já foi, pai, ele foi, pai. Eu falei: então fica calmo. Pai, não vem para cá que eu não quero que você veja ele aqui. Eu falei: eu não tenho nenhum desejo de ir. Ele não está aí. Ele não está aí. E aonde ele está, eu posso estar também. Eu entro e saio, acho que já passou da morte para a vida. Não precisa ser só espírita. Eu sou cidadão da eternidade, eu vou, venho, não invoco nada, sinto todas as consolações, entro na nuvem de testemunha, saio, a nuvem de testemunha entra na minha casa, está lá Moisés, Elias, Jesus, transfiguração, a gente vai, a gente vem, acabou a separação, parede de separação, acabou tudo, o véu foi rasgado, eu só estou dimensionalmente impossibilitado de beijá-lo. A semelhança do meu pai, que vive em mim todo dia, e não é porque tem um espírito do meu pai vivendo em mim, não, é porque a transferência de conteúdo espiritual foi tão intensa de amor que ele pode estar morando em Andrômeda, se quiser, que é meu vizinho o dia inteiro. Então não é uma questão, nunca foi e nem será. Eu não sei como o Senhor vai me levar. Se ele quiser me levar assim de maneira indolor, rápida, súbita, ele tem todos os instrumentos. Meu coração é extremamente facilitador desse processo, se ele quiser. Se ele quiser que eu vá de um outro modo, eu vou do jeito que ele quiser. E se ele quiser que cada um dos meus vá do jeito que ele quiser levar, assim será. Isso não é um problema. Paulo diz que todas as coisas são nossas agora, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou as do porvir. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então a morte está matada, sem chance de ressurreição, e não mata mais ninguém, exceto aquele que não queira de fato experimentar o espírito da vida e a certeza da eternidade no próprio coração.